Bem-vindo ao Eco África, o seu programa semanal sobre o meio ambiente com temas africanos e europeus. A crise climática forçou-nos a olhar com mais atenção para a forma como tratamos o nosso planeta. Por isso, hoje vamos mostrar projetos baseados nos princípios da natureza. Eu sou a Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Confira a seguir. Como as técnicas de construção antigas são utilizadas no Mali. Impressão em 3D ajuda caçadores furtivos na África do Sul. A engenharia climática pode deter as alterações climáticas? A nossa primeira reportagem é sobre um projeto muito interessante na África do Sul. O seu objetivo é ajudar as comunidades a conviver com animais e a gerar empregos com isso. Trata-se de uma escola que treina pessoas do meio rural em habilidades tradicionais de rastreamento de animais selvagens. Vamos ver. O Zizani Kabalaza e Mpilo Machaba procuram seus amigos especiais na densa floresta da reserva Lapalala, norte de Joanesburgo. Um grupo de rinocerontes está escondido algures aqui. Esta é a frente. Galhos retorcidos, excrementos e rastros no chão ajudam a conduzi-los até aos animais. São rastreadores profissionais. Our ancestors, they were doing this tracking thing. Os nossos ancestrais faziam rastreamento para viverem, para comerem. Eram caçadores. Eles fizeram isso, iniciaram isso. Nós estamos apenas a seguir os seus passos, só que de forma diferente. Faziam por comida e nós fazemos pelo mundo. Not to kill, but to protect. Towards the rhinos. Os rastreadores têm um papel importante ao manter os animais salvos nas reservas. A África do Sul possui cerca de 80% da população mundial de rinocerontes e foi fortemente afetada pela caça furtiva. Mas, desde 2014, graças a duras medidas de segurança, as reservas reduziram a matança pela metade. Para manter os animais em segurança, o diretor da conservação, Herman Müller, não depende apenas de dispositivos. Mas fazemos muito trabalho de monitoramento, especialmente na conservação de espécies importantes como o rinoceronte, alguns felinos e por aí, em que usamos vários tipos de tecnologia para rastrear esses animais e mantê-los sob controle. Mas a tecnologia às vezes falha e temos que voltar às habilidades básicas de rastreamento. A reserva Samara faz parte do Grande Karoo, uma região semideserta com características de vida selvagem, vegetação, solo e condições climáticas. A reserva é também uma das 3 bases de treino para rastreadores de uma academia muito incomum. Hoje é dia de exame. Um bom rastreador lê o ambiente e desenvolve uma percepção intuitiva para caminhos e hábitos animais. Excrementos são apenas uns de muitos sinais que podem ler. Finalmente, encontra seu alvo escondido entre os arbustos. Cresci nas matas de Mpumalanga. Via muitos animais, mas só os pequenos. Mas grandes animais, como rinocerontes e outros, estão dentro das reservas. Então, ganhei motivação para aprender mais sobre esses animais. A Academia é uma organização sem fins lucrativos que oferece anualmente formação gratuita a 24 jovens de áreas rurais de vários países africanos. Ao perceber que restam poucos rastreadores na África do Sul, o diretor-geral criou a escola há 10 anos com a ajuda de um patrocinador privado. A academia recebe milhares de candidaturas por ano. Estamos a formar rastreadores para benefício da conservação e para melhorar a vida dos estudantes que vêm através do nosso programa.
e prova ser um sucesso. 94% dos graduados estão empregados. Os rastreadores são procurados. Vários animais emblemáticos como crocodilos, leopardos e chitas continuam criticamente ameaçados. Depois de um longo dia a trabalhar e aprender na savana, os alunos regressam à pensão para o jantar. Muitos deles ouviram falar da Trek Academy através de pessoas das suas aldeias que integraram o programa e depois arranjaram empregos nas reservas. Quando regressarem, eles esperam ser também modelos para os demais. O aquecimento global é uma das maiores preocupações da humanidade. Por isso, é muito importante reduzir as emissões de carbono. E seria ainda melhor descobrir maneiras para diminuir o aquecimento em grandes áreas do planeta. É por isso que alguns cientistas analisam como a engenharia climática pode ajudar. Tome nota destas 3 ideias. Imagine que pudéssemos apenas soprar poeira para o céu ou usar o oceano como um espelho para arrefecer o planeta. Que tal se pudéssemos diminuir o aquecimento da Terra e esfriá-la com uma ciência inteligente? Aqui estão 3 ideias inusitadas para mudar o clima. Vamos falar sobre a modificação da radiação solar ou geoengenharia solar. Em primeiro lugar, por que está tão quente aqui? A razão pela qual o mundo está a aquecer com gases de efeito de estufa é que eles tornaram mais difícil para a Terra irradiar calor, e assim se pode trazer a Terra de volta ao equilíbrio, reduzindo a quantidade de luz solar absorvida. Em 1991, a imprensa reportou sobre a erupção do vulcão Pinatubo nas Filipinas. Era a segunda maior erupção do século e emitiu grandes quantidades de cinzas e gases para a estratosfera quilômetros acima da superfície da Terra. Um cientista descobriu que isso arrefeceu o planeta em cerca de meio grau Celsius nos meses posteriores. Pequenas partículas chamadas aerossóis refletiam a luz do Sol de volta para a Terra. Existem algumas ideias para arrefecer o planeta. A primeira, injeção de aerossol estratosférico. A estratosfera é uma parte da atmosfera localizada entre 15 e 50 km da superfície da Terra, acima das nuvens. A camada de ozono também fica aqui. Uma ideia dos cientistas: injetar aerossóis de sulfato na estratosfera. Aqui, os aerossóis de sulfato combinados com gotículas de água refletem a luz do Sol por cerca de 1 a 3 anos. Isso pode tornar o céu mais branco e reflexivo, tal como acontece depois da erupção do vulcão. Mas não é tudo. Há evidências de quase todos os modelos climáticos mostram que se houver uma distribuição de aerossóis na atmosfera do norte a sul e de leste a oeste, pode-se reduzir muitos dos riscos climáticos importantes. Então, mudanças na disponibilidade de água, na temperatura, incluindo as temperaturas extremas. E há evidências de que isso poderia proteger ou reduzir o risco para algumas pessoas mais expostas ao risco no mundo. Para arrefecer definitivamente o planeta, os aerossóis teriam de ser injetados na atmosfera por décadas e em grandes áreas. Balões, artilharia, aviões e até mesmo torres poderiam ser usados para isso. Parece muito esforço e dinheiro. Bem, para baixar a temperatura com esta tecnologia em 1 grau, teríamos de gastar 18 bilhões de dólares por ano. Para ter em mente, as catástrofes naturais no mundo causaram estragos à volta de 210 bilhões de dólares só em 2020. Devido às mudanças climáticas, elas tornam-se mais frequentes e mais caras. Há preocupações de que o uso da gestão da radiação solar pode alterar os padrões das chuvas e de formação de nuvens, por exemplo. Na nossa opinião, há riscos que não podem ser calculados. Um estudo de 2009 prevê um pequeno potencial de chuva ácida cair em algumas regiões. Outros veem riscos de danos para a camada de ozono e mesmo extremos climáticos, argumentando que a libertação de aerossóis apenas no hemisfério norte podem conduzir para a redução de chuvas na Índia e na região do Sahel, em África. Mas há outras ideias para além desta. Pode imaginar bolhas como estas ou isto a ajudar a arrefecer o planeta?
O oceano cobre mais de 70% do planeta. Águas azuis escuras refletem muito pouca luz solar e absorvem mais calor. Quanto mais brilhante a superfície, mais radiação é refletida e menos aquece. A isso é denominado efeito albedo. A ideia de microbolas no oceano é fazer uma espuma para refletir uma parte da radiação solar recebida e implantá-la em locais estratégicos, onde pode ser possível efetuar certos resultados climáticos. Mas como isso funciona exatamente? Cientistas sugerem usar navios especiais para agitar a espuma no seu rastro, ou poderia ser feito pela frota de navios comerciais que já navegam pelos oceanos. Parece insano e há mais questões. Olhas estouram em meros segundos. Para refletir o sol o suficiente, teriam de ficar na superfície do oceano por dias. Produtos químicos para manter as bolhas poderiam ser a solução, mas os potenciais efeitos sobre o ecossistema marinho ao cobrir grandes áreas com espuma artificial ainda não foram explorados. Os impactos nos padrões climáticos podem ser grandes e difíceis de controlar. Gabriel modelaria os efeitos se os giros oceânicos no hemisfério sul fossem significativamente mais brilhantes. Chove mais na Índia e partes de África, mas termina numa situação de seca muito onerosa em certas partes do Oceano Pacífico. Passemos a algo menos ameaçador e mais prático. Durante o verão, muitas cidades ficam quentes, realmente quentes. Nova York, por exemplo, fica em média 1 a 3 graus Celsius mais quente que os arredores. E em algumas noites, mesmo 12 graus Celsius. O motivo? Telhados escuros menos refletivos, estradas e passeios aquecem mais que as árvores, campos e lugares com vegetação que tem feito sombra. Apenas pintar as casas e telhados de branco pode arrefecê-las. Temperaturas locais podem ser reduzidas na ordem de 1 grau, mais ou menos. E, obviamente, este é um número médio para dias muito quentes, onde pode haver muita radiação. O efeito poderia ser ainda maior. Definitivamente pode ajudar. O programa New York City Cool Roof foi lançado em 2009 pelo Serviço de Departamento de Edificações da cidade de Nova York. A temperatura do telhado caiu em 168 graus para 119 graus, uma redução de 30%. Desde então, cerca de 1 milhão de metros quadrados de telhados foram pintados de branco. Tornar todos os telhados americanos mais refletivos pode poupar bilhões de dólares usando pouca energia. Os benefícios poderiam equivaler a compensar as emissões de efeito estufa de 700 usinas a carvão de médio porte. A abordagem só funciona localmente. Refletir sobre as cidades é uma forma de se adaptar às mudanças climáticas, mas apenas arrefece algumas áreas e não influencia o clima de uma forma geral. A injeção de aerossol estratosférico ainda é só uma hipótese. Pode funcionar globalmente em teoria, por causa de muitas questões sem resposta e uma lista interminável de potenciais riscos está muito longe de ser implementada. Em termos de viabilidade, dados de pesquisa e avaliações de risco em espuma oceânica parece uma abordagem menos realista. Então, engenharia solar, sim ou não? Uma forma adiciona a forma de mitigar as mudanças climáticas ou um beco sem saída? É literalmente um tema quente e os cientistas estão divididos sobre a realização de mais pesquisas. Se não fizermos pesquisas, então a nova geração terá de tomar decisões na ignorância e poderão tentar tomar decisões para implementar isto, mesmo sem pesquisas. Mas acho que seria ridículo e penso que há um imperativo ético em prover informação. Muitos cientistas podem não ter a mesma opinião, mas a vasta maioria concorda neste ponto. Céus e oceanos mais brilhantes não mudam o fato de termos responsabilidade de cortar as emissões rapidamente e que nós precisamos encontrar maneiras de nos adaptarmos às mudanças climáticas. Passamos da engenharia climática à bioengenharia. Muitos agricultores ainda dependem de pesticidas para protegerem as culturas. Mas essas substâncias são perigosas para as plantas e pessoas. Uma cooperativa na França está a ter sucesso com uma forma mais natural para controlar pragas. Insetos, milhões de insetos.
Muitos de nós sentimos nojo deles. Mas para estes 2 produtores de fruta da Bretanha na França, eles são a alternativa perfeita aos pesticidas. Nesta unidade, criamos um inseto macrolofo. Como se vê, criamos insetos em plantas de tabaco. São colhidos depois de algumas semanas de criação aqui nesta estufa. Os pequenos insetos serão empacotados em caixas plásticas que depois enviamos a todos os produtores da cooperativa. Saviol é o maior produtor de tomate da França. Para proteger os tomates e evitar o uso de inseticidas perigosos, a cooperativa cria 10 milhões de insectos macrolofos e 130 milhões de microvespas por ano. Alimentam-se de pragas comuns do tomate. A cooperativa responde a uma demanda por alimentos produzidos de forma natural. No momento, os consumidores procuram comida saudável. Alimentos orgânicos estão disponíveis, mas não para o bolso de todos. Na França, a fruta e os vegetais cultivados em estufas não podem ser classificados como orgânicos. Só são orgânicos os produtos cultivados em condições naturais no solo. Como a maioria dos produtores da Bretanha, a Saviol cultiva o tomate em estufas, mas não usa pesticidas. Esta é uma tendência na França. Só no primeiro trimestre deste ano, 330 espécies de insetos foram aprovados para o uso. A Saviol está a expandir o seu viveiro para atender à crescente demanda. Essa produção em massa de tomate não é, estritamente falando, orgânica, mas saudável. Um sabor do futuro? A natureza e os animais são a base de toda a vida na Terra, mas muitos animais selvagens são vítimas do tráfico ilegal. Para combater isso, uma organização criou uma forma inteligente de ajudar funcionários da alfândega a apanhar os culpados. Os tubarões vivem na Terra há mais de 450 milhões de anos, mas muitas espécies estão ameaçadas. Todos os anos, mais de 70 milhões delas são capturadas. A Ásia é o principal mercado para as suas barbatanas, uma iguaria cara e popular. Cada espécie de tubarão pode ser identificada pelas suas barbatanas, algo que a Organização de Proteção da Vida Selvagem, Traffic, utiliza na sua luta contra a caça furtiva. Na África do Sul, os funcionários fazem um scan de barbatanas de tubarões reais. O computador cria então modelos exatos em 3D. Uma impressora 3D faz então uma cópia. E é aqui que começa a parte artística. As barbatanas têm formatos diferentes e cada espécie tem sua coloração única. O objetivo dos modelos 3D é identificar as espécies de tubarão. Customs officials can use them. Funcionários das alfândegas podem usá-los para travar o contrabando de barbatanas. É uma grande lacuna no comércio ilegal de tubarões, já que muitas barbatanas passam pelas fronteiras sem serem identificadas. Esta ferramenta pode ajudar muito. Can really help in stopping that. Cada barbatana artificial recebe um código QR. Isso fornece aos funcionários mais informações, permitindo-lhes responder imediatamente quando encontram as barbatanas de tubarões protegidos. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Copiar a natureza com tecnologias modernas. Incrível, não é? Mas há situações em que a melhor solução pode vir do passado, de práticas antigas. Um bom exemplo são as formas de habitação.
Vamos conhecer agora uma técnica usada na construção e que é utilizada há mais de 9 séculos, especialmente aqui em África. Confira. A argamassa feita de lama é o que mantém os tijolos de lama unidos. Assim que estiver terminada, esta estrutura dará uma bela casa aos pais de Moussa Sogoba. O pedreiro passou 2 anos a aprender esta técnica de construção no Mali. Foi tão bem sucedido que contratou 2 pessoas para o ajudar. Nesta temporada, já construiu 15 casas de tijolos de lama. Com os resultados do trabalho que fizemos este ano, poderemos construir entre 40 a 60 edifícios deste tipo, com as pessoas que mostraram interesse. Aqui aprenderam a apreciar este tipo de construção. Em parte, porque os membros da família podem ajudar na obra, tornando a construção mais barata. Estes apartamentos custam uns acessíveis 180 euros. Para Moussa Sogoba, há outros benefícios. É um método barato e amigo do ambiente. Se considerar as casas que construí em Diaramana, evitamos o abate de árvores, porque não precisamos de madeira. O Mali perde 100.000 hectares de floresta por ano, de acordo com dados do governo. A paisagem é árida. A maior parte das árvores é abatida para combustível ou construção. O empresário social Thomas Greiner fundou a ONG de New Belvolt com o nome desta arquitetura tradicional de tijolos em barro. A organização está ativa em 6 países da África Ocidental. Há 20 anos que o projeto tenta convencer as pessoas das zonas rurais sobre os benefícios desta técnica amiga do ambiente. Greiner diz que é mais adequada às necessidades locais. Estamos a utilizar os recursos da nossa organização e do mercado para impulsionar a economia local, criar melhores condições de vida e encontrar respostas para as alterações climáticas. Hoje, uma cooperativa de mulheres em Ségou está a discutir a construção de um armazém agrícola. Estes armazéns já se revelaram bem-sucedidos noutros locais. Algumas mulheres têm dúvidas. Todos fazem tijolos de barro. Pode fazer-se entre 100 a 200 tijolos por dia. Às vezes até mais, é muito mais rápido. Os nossos clientes são ajudados pelas famílias, mas também pela comunidade de amigos. Em Beloco, construíram um armazém para vegetais. Antes, as pessoas perdiam cerca de metade da colheita. Com a abóbora da Núbia, as cebolas e batatas podem ser armazenadas em condições frias e escuras. E os produtos podem ser vendidos durante todo o ano. Armazenávamos as cebolas nas terras protegidas por estruturas de ferro. Quase todas se estragavam. Neste edifício, as cebolas não apodrecem. Antigamente, não ganhávamos nada. Hoje em dia, nada se estraga. A ONG concluiu que há 80% de projetos de construção no Mali nesta estação seca do que em anos anteriores. As autoridades tomaram consciência desta arquitetura amiga do ambiente, mas a ideia de introduzir a prática nas cidades não está a resultar. Parce que dans le milieu urbain, il y a d'autres problématiques qu'il faut prendre en charge. D'abord, il y a le problème même de... Na cidade, temos desafios totalmente diferentes. Por exemplo, onde é que cavamos os buracos para obter a lama? Depois, temos que considerar as questões estruturais para garantir que estas habitações são seguras e satisfazem os requisitos. Pour pouvoir, au moins, que la voûte puisse tenir. Em Diaramana, a casa dos pais de Moussa Sogoba estará terminada dentro de dias. Ele conta que, juntamente com outros aldeões, costumava trabalhar na cidade após o fim da colheita, porque não tinha dinheiro. Agora, ficam por aqui a treinar para o projeto. Mais de 1.500 pessoas na África Ocidental aprenderam esta técnica de construção sustentável com a ajuda da ONG.
E cada nova casa de tijolos de barro é ecológica e oferece a oportunidade de melhores condições de vida. Parecem ser bem confortáveis. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada por assistir e já estou ansiosa para vê-los de novo na próxima semana. Hoje aprendemos que a natureza apresenta oportunidades surpreendentes. Portanto, da próxima vez que estiver ao ar livre, olhe ao seu redor e inspire-se. De Maputo, Moçambique, eu sou a Dália Langa. Até a próxima.